A justiça que a gente testemunha nessa ficção é uma justiça baseada no gabarito das prescrições de uma seita, basicamente, onde os ganhos e as perdas são absolutamente radicalizados. Um Deus realmente bom jamais implementaria isso. Me incomoda também que Dante está sempre recebendo sermões para mitigar seu interesse por conhecimento. Salta aos olhos para mim como essa atitude de fé como superior à razão opera como maneira de controle social pela Igreja. Mas quanto à obra em si, é inegavelmente uma obra-prima de complexidade e beleza num nível altíssimo, tanto para cima quanto para baixo. A Divina Comédia faz um percurso vertical. Segundo essa mitologia, Lúcifer, quando cai, ele esmaga a terra e forma uma espécie de funil para baixo, que vão ser justamente os 9 círculos do inferno. Só que se você inverter do outro lado, esse monte que se formou com esse funil, ele dá no outro lado da superfície da terra e sobe um montezinho que virou o purgatório. E no topo do purgatório tem a passagem para o paraíso. Então é muito interessante, imageticamente, geometricamente, como que ele concebe, é claro que definido pelas medidas medievais, o mundo, o universo. Ter a oportunidade de ler os clássicos é uma das maiores alegrias, um dos maiores prazeres intelectuais que um ser humano pode ter na vida. Além disso, um clássico contribui muito para a sua cultura, o seu desenvolvimento intelectual e a sua formação. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre um dos principais clássicos do nosso cânone, a Divina Comédia de Dante Alighieri. Esse poema épico de Dante é uma das obras mais complexas e influentes da literatura. É claro que se trata de uma obra extremamente religiosa e, como nesse canal você me conhece provavelmente como um crítico das religiões organizadas e um ateu, eu preciso dizer que, ao mesmo tempo, eu sou um grande apaixonado por literatura e escritor também, e eu consigo apreciar essa obra como uma obra literária de alto valor. Eu espero um dia que obras como a Bíblia sejam postas lado a lado com grandes obras da literatura, tendo apenas interesse literário e não interesse revelatório e teológico. E como crítico das religiões organizadas, eu gostaria de já pontuar que o tipo de justiça apresentada aqui nessa narrativa de viagem ao inferno, ao purgatório e ao céu, é um tipo de justiça pior do que seria se não houvesse um Deus, se o universo fosse indiferente. Eu quero só que vocês reflitam sobre isso à medida que eu for conduzindo a narrativa. Por sinal, como ateu, eu tinha a esperança de ficar só no limbo, que é o primeiro nível do inferno, mas eu acho que não, eu acho que eu iria para o nível 6, que é um negócio bem pesado. Você quer saber para qual nível do inferno, do purgatório ou do paraíso você iria? Então fique comigo até o final desse vídeo. Antes de começar, eu gostaria de te convidar a se tornar membro do meu canal do YouTube. Você vai ter por apenas R$ 4,99 por mês o seu nome em todos os vídeos, a possibilidade de fazer um curso contínuo comigo sobre obras de Friedrich Nietzsche, a possibilidade de participar de um grupo do WhatsApp comigo e outros membros, assim como vídeos exclusivos para membros. Comece agora, isso ajuda muito o canal, que depende da sua contribuição e da sua visibilidade para continuar existindo. Clique aqui no botão Seja Membro. Bom, a Comédia de Dante recebeu este título em contraponto à proposta da tragédia, que grosso modo começa num estágio bom e termina num estágio ruim, trágico para o personagem. A comédia, a exemplo do arco do personagem do Dante nessa obra, é bem literalmente o oposto disso. Dante começa no inferno e termina no paraíso, contemplando Deus. E por que divina? Em um comentário, Boccaccio, outro grande poeta do período, um pouco depois de Dante, e autor do Decamerão, afirmou que Dante teria escrito a Divina Comédia, no sentido de um adjetivo, e historicamente o nome pegou. Dante morreu no exílio e nunca retornou à sua cidade de Florença. O vilão de sua vida foi o Papa Bonifácio VIII,
que, como diversos outros de seus inimigos, o poeta posiciona em algum nível do inferno, ou menciona que está destinado a ele. Deve ser muito incrível, por sinal, escrever uma obra como essa e colocar todo mundo com quem você já brigou em algum lugar do inferno sofrendo um tormento eterno. Isso é algo que o Dante é um dos poucos na literatura, eu acho, né, que chegou a ter oportunidade de fazer. Era um cara bem ressentido pela injustiça que ele acredita ter sofrido na sua vida. Eu não vou entrar nas rixas políticas do período porque é muito complicado e, francamente, eu não sou autoridade para falar sobre isso. Inclusive, eu acho que o Dante ele faz isso bastante. Em muitos momentos da obra, a gente é um pouco tirado da fruição porque a gente percebe que o Dante está ali colocando um personagem biográfico da vida dele, que fez alguma coisa que ele não gostou e que não é mais relevante historicamente para a gente, não ficou importante para a história. E aí a gente perde um pouco, pelo menos eu perdi um pouco a minha atenção. É interessante tirar esses pormenores especificamente do período medieval, político, e observar a narrativa como um todo, que é o que eu estou tentando apresentar aqui para vocês. Dante era um homem muito católico, o que é evidenciado pelo fato de a Divina Comédia legitimar toda a narrativa bíblica. E para mim, como um ateu e crítico do cristianismo, a Divina Comédia, lida hoje, ajuda muito a perceber o quão fantasiosa e injusta é essa cosmovisão, de que somos pecadores, decaídos em um mundo decaído e precisamos ser salvos. É até possível que essa leitura, de tão pesada que ela é, venha a afastar as pessoas da religião. Então, de qualquer forma, eu recomendo. Também gostaria de lembrar que na época do Dante as pessoas nem sabiam que a Terra não era o centro do universo, muito menos a idade da Terra e do universo, e nem imaginavam a possibilidade da evolução por seleção natural para explicar as espécies. Então, no tempo dele, praticamente medieval, era muito mais fácil, se não incontornável, vivendo em Florença, ser um católico devoto. Dante morre sozinho no seu exílio em Ravenna, onde seus restos mortais estão até hoje. A Divina Comédia é tornada pública póstumamente. Naquela época não existia prensa. As obras eram divulgadas com manuscritos e até declamadas oralmente. E Dante não veio a obter uma fama durante a sua vida, um reconhecimento que ele tanto prezava durante a vida, mas póstumamente ele se tornou uma das pessoas mais influentes da história da literatura, reverenciado por grandes gênios que vieram depois dele. A Divina Comédia é uma obra fundadora da literatura moderna. Redigida, então, no início do século XIV, entre 1308 e 1321, a obra foi originalmente escrita no dialeto chamado toscano, ou toscano-fiorentino, ou toscano-florentino, que era a variante do italiano utilizada na região da Toscana, com destaque para a cidade de Florença. Dante não escreveu em latim de propósito, contribuindo para popularizar seu idioma, que depois se transformou no italiano. A popularidade e importância de sua obra ajudaram a promover este desenvolvimento da língua. Dante foi um homem muito político e grande defensor dos dialetos italianos. É uma obra com a métrica meticulosamente pensada, o que torna a tradução extremamente desafiadora. E nós, por não falarmos o original, por lermos no português, já perdemos, eu acredito, algo de sua riqueza. Mas tudo bem, porque de certa forma isso acontece com qualquer tradução. A edição que eu tenho é essa edição aqui, da Abril Cultural, de Hernani Donato, a tradução feita por Hernani Donato, que optou por transformar em prosa. Eu não tive nenhum problema com isso, mas também eu não sou a autoridade para falar de métrica. Além do mais, essa edição vem com as belas ilustrações de Gustavo Doré, que são riquíssimas e que ajudam muito a evidenciar o quão genial é a imageria dantesca, o quanto talento ele tem para pensar essas cenas imageticamente, visualmente. Vale mencionar que a poesia na época dele era escrita, como no mundo antigo, para ser musicada, para ser declamada, para ser ouvida. Então tem toda uma musicalidade, um trabalho muito meticuloso na métrica. A Divina Comédia tem 100 cantos, um para a introdução, 33 para o inferno, 33 para o purgatório, 33 para o paraíso. O número 3 tem importância grande para a cultura medieval e renascentista cristã por remeter à ideia da Santíssima Trindade.
O 3 também está presente na divisão de cada canto, pois o canto se divide em tercetos. A Divina Comédia faz um percurso vertical. Segundo essa mitologia, Lúcifer, quando cai, ele esmaga a terra e forma uma espécie de funil para baixo, que vão ser justamente os 9 círculos do inferno. Só que se você inverter do outro lado esse monte que se formou com esse funil, ele dá no outro lado da superfície da Terra e sobe um montezinho que virou o purgatório. E no topo do purgatório tem a passagem para o paraíso. Então é muito interessante imageticamente, geometricamente, como que ele concebe, é claro que definido pelas medidas medievais, o mundo, o universo. Então vamos falar sobre o enredo. Dante se encontra perdido em uma selva, de modo que 3 animais impedem que ele siga seu caminho reto. Dante está vivenciando uma crise interna. O espectro de Virgílio, o poeta romano e uma inspiração para o florentino, aparece para ele e diz que ele pode se recuperar, mas que precisa descer ao inferno para isso. Eu estou parafraseando aqui, tá? Tem algo muito rico do ponto de vista mitológico e do ponto de vista da nossa experiência espiritual, não religiosa necessariamente. É uma ideia que aparece, por exemplo, na psicologia do Jung, quando ele fala que é preciso integrar a sombra, integrar o seu lado obscuro, destrutivo. E é mais ou menos o que o Dante vai fazer. Ele vai descer para o mais baixo, porque esse é o único caminho de subir, é o único caminho de se transformar. Também podemos pensar na ideia de Nietzsche, quando ele diz que aquilo que não me mata me fortalece. É preciso mergulhar no abismo para voltar transformado. Então a alma de Virgílio conduz Dante pelo reino dos mortos até o purgatório, e a partir de lá ele não pode mais ser o guia de Dante, porque Virgílio, em vida, foi um pagão. Ele não pode entrar no paraíso. Uma observação é que Dante não inventa este enredo de visita ao inferno. O próprio Virgílio fez isso na Enéiades. Nessa obra, tem uma parte que Enéas precisa descer ao mundo dos mortos. Na mitologia grega, Orfeu desce ao mundo dos mortos para tentar salvar sua falecida Eurídice. Então era algo relativamente popular na poesia e que chamava a atenção do público. Eles atravessam os portões do inferno, onde há a célebre inscrição: renunciai a toda esperança, vós que entrais. De certa forma, também funciona como uma advertência para o leitor, o que é bem legal. Primeiro ele vai para o anti-inferno, onde tem pessoas que não souberam escolher entre o bem e o mal e que são constantemente atormentadas por cobras, precisando ficar em movimento incessante. O barqueiro Caronte aparece e os leva para o inferno por ordem de Virgílio. É interessante que Dante incorpora a mitologia pagã greco-romana na cosmovisão cristã nessa obra. Caronte cumpria essa mesma função na mitologia grega, e ao longo da obra diversos outros personagens mitológicos da Grécia são mencionados como se fossem reais no universo, como por exemplo o adivinho Tiresias. Limbo. Este primeiro nível do inferno é destinado aos nobres pagãos, pessoas que viveram vidas honrosas, mas que não se converteram ao cristianismo ou nunca foram batizados. Adivinha quem está aqui? Sócrates, Platão e Aristóteles, assim como os poetas gregos. Eu não vou nem comentar o quanto injusto Dante, na posição de um católico devoto, está sendo com Aristóteles, porque toda a metafísica cristã na filosofia de Tomás de Aquino, por exemplo, é embasada em Aristóteles, e a própria obra, a Divina Comédia, legitima a metafísica de Aristóteles. E aqui o cara está no limbo. Não me parece ser uma coisa justa. O próprio Virgílio e outros poetas residem aqui. A punição é mais branda, simplesmente lamentar eternamente não poderem entrar no paraíso. Eu cheguei a me perguntar se eu iria para o limbo, mas daí, depois, preparando esse vídeo, eu lembrei que eu provavelmente iria para o nível 6, que é onde está o Epicuro, que é bem pior. E você também, se for ateu, e se for um ateu crítico do cristianismo, como eu acho que a gente vai para lá trocar uma ideia. Platão e Sócrates, entre eles, eram os que mais próximo do mestre se postavam. Demócrito, o que ensinou a ver sido o mundo criado por acaso, e Diógenes, Anaxágoras, Tales, Empédocles, Heráclito e Zenão, ali também estavam. E ainda Dioscórides,
que afincadamente estudara a natureza, e Orfeu e Túlio, o eloquente, e Lino e Sêneca, o moralista, e mais Euclides, o geômetra, Ptolomeu, Hipócrates, Avicena, Galeno, Averroes, autor de grandes ensaios. Autor de grandes ensaios, muito importantes também para a filosofia de Tomás de Aquino, que o senhor Dante coloca no céu. Eu estou falando baixo porque tem gente em casa dormindo e esse é o único horário que eu teria para gravar. Luxúria. O segundo círculo é destinado aos luxuriosos. Os pecadores são constantemente arrastados por fortes tempestades, representando as paixões descontroladas. Gula. No terceiro círculo, os gulosos sofrem em um ambiente de lama constante, representando a sujeira e imundície associadas à indulgência excessiva na comida. Cérbero, o cão de 3 cabeças da mitologia grega, aparece aqui. O quarto círculo é dividido em 2 metades, uma para os avarentos e outra para os pródigos. Ambos os grupos são punidos rolando grandes pedras uns contra os outros. Ira. No quinto círculo, os iracundos sofrem sob a superfície do rio Estige, sendo sufocados pela lama fervente. Dante e Virgílio atravessam para os níveis inferiores, os piores de todos. Se preparem. Heresia. O sexto círculo é habitado por hereges, que são confinados em sepulturas em chamas. Dante e Virgílio param para conversar com um desses infelizes. Então, talvez, muito provavelmente, seria esse o meu lugar, caso esse inferno existisse. Respondeu-me: todos esses túmulos serão de novo e então eternamente selados, no dia em que, regressando do vale de Josafá, os espíritos trouxerem o corpo que na terra hajam deixado. Aqui se encontra Epicuro com todos os que, seguindo, professaram a doutrina da morte da alma junto com a do corpo, que quase certamente é o que acontece quando a nossa experiência acaba com a morte. Quanto ao desejo que manifestaste, será mais satisfeito, como também o será esse desejo que alimentas, mas não revelaste. Acudi, bondoso guia, é com satisfação que gostaria de abrir meu coração, mas de ti aprendi a ser parco nas palavras. Então, eu, Epicuro, todos os outros ateus, provavelmente iremos para cá. O sétimo círculo é subdividido em 3 anéis, cada um para um tipo específico de violência. Os violentos contra o próximo, os violentos contra si mesmos e os violentos contra Deus, a natureza e a arte, que são punidos de maneiras diferentes. Fraude. O oitavo círculo é dividido em 10 fossos, cada um destinado a um tipo diferente de fraude. Alguns exemplos incluem ladrões, mentirosos, corruptos e traidores. Aqui os fraudulentos são divididos em 10 fossos concêntricos, cada um destinado a uma categoria específica de fraude. Em algumas dessas fossas, as almas são submetidas a castigos que podem envolver desmembramento, mutilações e outras formas de sofrimento gráfico. Por exemplo, no quarto fosso, que é destinado aos adivinhos, feiticeiros e falsos profetas, as almas têm suas cabeças viradas para trás, obrigadas a caminhar para trás e incapazes de ver para frente. No nono fosso, destinado aos semeadores de discórdia, as almas são cortadas e mutiladas de diversas formas. Traição. O nono círculo é reservado para os traidores. Ele é composto de 4 anéis concêntricos, cada um para um tipo específico de traição. O traidor mais grave, como Judas Iscariotes, está localizado no centro, sofrendo a punição mais intensa, assim como Cássio e Brutus, que traíram Júlio César, que é ser constantemente devorado pelo próprio Lúcifer, cujas asas agora são como as asas de morcego. Ele tem 3 bocas porque é como se ele tivesse vários rostos, por tentar ser Deus, diferentes identidades em sua híbris. Em cada boca ele mastiga um dos traidores. É interessante que o nível mais profundo do inferno, que é esse, é também o mais gelado, é congelado. E quanto mais baixo você desce, mais frio fica. Isso contraria muito essa imagem popular, clichê, de um lugar inflamado por chamas. Virgílio e Dante escalam o pé de Lúcifer, que está de cabeça para baixo, e do outro lado eles começam a subida para a superfície e para o purgatório. O purgatório, a segunda parte do poema, tem um antipurgatório, um lugar de espera para começar a subir. Dante escreve que as orações dos vivos podem ajudar os mortos a subir.
assim como o arrependimento em vida tem mais efeito quanto mais cedo vier. No purgatório, os níveis são terraços, porque se trata de um monte na superfície, ao ar livre. Orgulho. O primeiro terraço do purgatório é dedicado aos orgulhosos. As almas espiam seu orgulho carregando pedras pesadas, curvadas sob seu peso, para simbolizar a humildade necessária para superar o pecado do orgulho. Aqui é impossível não associar com o Sísifo, o condenado a carregar uma pedra. Na verdade, se você pensar, o Sísifo ele empurra a pedra, não necessariamente carrega a pedra, tem diferentes versões. Aqui eles estão carregando a pedra sob seu próprio peso. Mas o que é interessante também é que aqui Dante reconhece que esse é um pecado que ele comete, porque de fato o escritor Dante era muito orgulhoso. E aqui ele, no personagem Dante, ele se coloca também reconhecendo, não, deixa eu cumprir isso também, porque eu sou orgulhoso e tal. Inveja. O segundo terraço é para aqueles que foram culpados de inveja. As almas estão fechadas em vestes ásperas, cegas por lágrimas e forçadas a olhar para o chão, simbolizando a penitência pela inveja. Se não me engano, tem uma parte aqui que ele descreve também pessoas que têm as pálpebras cerradas, né? Meio que grampeadas, de modo que eles não olhem demais para os outros, né? Para o sucesso alheio, digamos assim, o que quer que seja. Ira e preguiça. O terceiro terraço é dividido entre ira e preguiça. As almas são purificadas pela paciência e pela diligência. Elas são imersas na fumaça para apagar os resquícios da ira e forçados a correr incessantemente para superar a preguiça. Avareza e prodigalidade. As almas aqui praticam a temperança e a generosidade. O quinto terraço é para os gulosos. As almas jejuam e se privam de comida e água para superar o vício da glutonaria. Não é muito explicado como que as almas se relacionam com essas necessidades biológicas, materiais. Mas, enfim, eu imagino que seja parte do castigo eles sentirem fome e não poderem comer. Luxúria e cobiça. O sexto terraço é dividido entre a luxúria e a cobiça. As almas purificam-se pelo fogo, simbolizando o desejo ardente de purificar os corações desses pecados. Ira. O sétimo e último terraço do purgatório é novamente dedicado à ira. Mas aqui, as almas são purificadas pela contemplação e meditação. Ao contrário do inferno, o purgatório é um lugar de esperança e transformação, onde as almas têm a oportunidade de se purificar e se preparar para a ascensão ao paraíso. Isso acontece com uma alma, lá quando Dante e Virgílio estão visitando, que provoca um terremoto. Significa que uma alma está subindo. Dante precisa atravessar uma parede de chamas e ele é um mortal, ao contrário dos outros, que são almas. Ele só faz isso porque ele vai encontrar Beatriz, a sua amada, no paraíso. E nós já vamos falar sobre ela. Então, no paraíso, quem guia Dante é Beatriz, que teria sido uma mulher por quem Dante viveu apaixonado, e ao mesmo tempo ela acaba representando o papel de musa para o poeta. Beatrice teria sido a pessoa real que inspirou a famosa Beatriz da Divina Comédia. Na frente da casa onde Dante morou, há uma capela com o suposto túmulo de Beatrice. E Dante dedicou sua primeira obra, ou uma das primeiras, A Vida Nova, a ela. Nesta obra, Dante descreve sobre como ele foi esnobado por essa mulher que ele teria conhecido aos 9 anos, e sustentado desde então um amor platônico, a despeito do que ele realmente queria ter tido com ela, que acaba morrendo muito jovem, aos 24 anos. Por sinal, Dante foi casado e praticamente não escreveu, até onde eu sei, sobre a sua esposa, mas escreveu muito sobre essa suposta Beatriz. Mas não temos como dizer se a Beatriz realmente existiu ou quem exatamente ela teria sido na vida real do poeta. Beatriz, etimologicamente, significa a geradora de beatitude, e é o que acontece com Dante no paraíso, tendo a oportunidade de contemplar Deus. Você pode observar que, em termos de filosofia, a obra reflete muito o pensamento aristotélico e o pensamento tomista. É bem curioso que Aristóteles, como eu disse, é posicionado no inferno, ao passo que Tomás de Aquino é posicionado no paraíso. Naturalmente porque Aristóteles era pagão, tendo nascido antes de Cristo, e não tendo encontrado, a despeito disso, o caminho da verdade. No paraíso, inclusive, Dante faz várias menções ao primeiro motor de Aristóteles,
que depois virou o primeiro motor da teologia cristã para racionalizar a crença do Deus que eles nunca duvidaram existir pela fé. E que é inclusive um dos níveis mais elevados do paraíso. O primeiro motor é o motor que põe o universo em movimento sem ser ele movido por nada. A gente precisa de um primeiro motor. O que botou o universo em movimento foi Deus. É a explicação que eles dão, que é muito fácil de refutar, como eu fiz nesse vídeo aqui, começando pela ideia de que um Deus supostamente não seria necessariamente imune à regressão. Precisaria haver até uma explicação ainda mais complexa para de onde esse Deus teria surgido. Quem criou esse Deus? Outro Deus? Enfim, por que ele é imune à regressão? A gente pode continuar regredindo. E não é certo de que o universo infinito seja impossível. A matemática mostra claramente que coisas infinitas não são impossíveis. Lua. No primeiro céu, Dante encontra os espíritos daqueles que foram inconstantes em seus votos, como monges que quebraram seus votos monásticos. Eles agora residem na esfera da lua, simbolizando a inconstância, e suas almas brilham com uma luz suave. Mercúrio. No segundo céu estão os espíritos dos ambiciosos, que trabalharam para o bem da humanidade, mas que também trabalharam para si mesmos nesse processo. Dante encontra grandes líderes e políticos que dedicaram suas vidas ao serviço público. Eles residem na esfera de Mercúrio. Vênus. No terceiro céu, Dante encontra os espíritos dos amantes, que foram movidos pelo amor divino. Aqui as almas resplandecem com a luz do amor puro, e eles experimentam uma forma de êxtase celestial. Sol. O quarto céu é o Sol, onde Dante encontra as almas daqueles que praticaram a justiça, cuja luz é mais intensa do que nos céus anteriores. Na época de Dante, o Sol era tratado como mais uma estrela, simplesmente. Nem se sabia que a Terra e os outros planetas do sistema solar giram em torno do Sol. Não tinha essa noção do sistema solar. Marte. No quinto céu, Dante encontra os espíritos dos mártires e daqueles que lutaram pela fé. As almas aqui formam uma cruz brilhante no céu. Júpiter. O sexto céu é Júpiter, onde residem os justos governantes. Aqui, Dante encontra figuras como o rei Davi. As almas brilham em círculos concêntricos de luz. Saturno. No sétimo céu, Dante encontra as almas dos contemplativos e dos monges. Este é um lugar da quietude e contemplação, simbolizado por uma esfera de luz dourada. Estrelas fixas. O oitavo céu é composto pelas estrelas fixas, representando a esfera cristalina. Aqui Dante vê a visão da Trindade e os espíritos angélicos que giram em torno dela. Agora sim, primum mobile, primeiro motor. O nono e último céu é o primum mobile, onde Dante atinge a esfera mais externa do cosmos. Depois de alcançar o primum mobile, Dante ascende além da esfera das estrelas fixas e entra no empíreo, que é além das 9 esferas celestiais. Beatriz está posicionada, por sinal, num nível elevado do paraíso, compondo a grande rosa dos beatos. Neste final, ela retorna a seu posto e Dante, após conhecer os principais santos, é guiado por São Bernardo para, por uma intercessão da Virgem Maria, contemplar Deus. Dante contempla Deus, que descreve como 3 esferas luminosas que ao mesmo tempo são uma só. Referência clara à ideia da Trindade. E depois da visão, ele acorda na Terra, tendo esquecido o conteúdo dela, mas mantendo o sentimento de êxtase. A narrativa termina com Dante perdendo a capacidade de descrever adequadamente a visão divina que ele experimentara no paraíso. Eu não quero ser muito chato nesse vídeo também, eu sinto muito se você estava esperando um leitor menos parcial com relação ao cristianismo, mas eu acho que imparcialidade na crítica, enfim, não existe, né? Vamos então problematizar só um pouquinho essa noção de justiça divina nessa obra. Por exemplo, aqui no canto 15, acho que do Paraíso, é dito: justo é que eternamente padeça castigo quem por amor de bens transitórios renuncie ao amor divino. Não é justo que essa pessoa que cometeu um erro padeça eternamente. Isso
Isso é muito sádico, isso é muito cruel, isso não soa ético. A justiça que a gente testemunha nessa ficção é uma justiça baseada no gabarito das prescrições de uma seita, basicamente, onde os ganhos e as perdas são absolutamente radicalizados. Um Deus realmente bom jamais implementaria isso. Me incomoda também que Dante está sempre recebendo sermões para mitigar seu interesse por conhecimento. Salta aos olhos para mim como essa atitude de fé como superior à razão opera como maneira de controle social pela Igreja. Mas quanto à obra em si, é inegavelmente uma obra-prima de complexidade e beleza num nível altíssimo, tanto para cima quanto para baixo. É como se Dante estivesse observando tudo de errado que ele já fez para se transformar, digamos assim. Essa história pode ser lida como uma jornada espiritual e psicológica que todos nós vivenciamos. Nós vivenciamos crises, encontramos mentores quando estamos prontos, experimentamos o despertar. Tem momentos da vida em que estamos no inferno, outros no purgatório, outros no céu. Tem momentos em que estamos com o orgulho inflado, ou com inveja, ou com uma forte sensação de amor. Embora eu discorde da interpretação cristã dessas emoções e o devido lugar de cada uma delas nessa hierarquia, eu não posso deixar de manifestar minha admiração por essa obra de arte e o quanto essa leitura, embora difícil e lenta, me impactou e proporcionou em termos de literatura, mais do que a leitura dos evangelhos, inclusive. Para quem quiser conhecer mais sobre o poeta Dante, existe hoje a biografia definitiva escrita pela Barbara Reynolds. O link está na descrição, assim como os links para várias edições diferentes da Comédia de Dante. Vamos agradecer aos membros do canal que tornam esse tipo de vídeo trabalhado, longo, detido e rigoroso possível. São eles: Marjorie Figueiredo, Vanessa Henning, Maria Assunção, Sociedade do Conhecimento, Cláudio Pi, Lucas SG, Jadson Silva, Luiz Doro, Patrícia Faller, Frankland Braga, Alberto Lírio do Vale, Ana Carvalho, Alexandre French, Cláudio Torres, Alex, Ricardo Bagagli, Maria Diva Boechat, Luiz Ferreira de Souza, Matheus Baliu, Santiago, Luiz César e Evanildo Ferreira. Muito obrigado, pessoal. Vocês estão tornando esse conteúdo possível. E, por favor, você que está assistindo e ainda não é membro, considere clicar no botão Seja Membro agora mesmo, para não esquecer. E aproveite para conferir também meus outros vídeos da série Leituras, como O Nome da Rosa, entre outras obras-primas.